Olá pessoal, paz de Cristo, que bom que você está aqui conosco, que bom que você apertou o play. Bem, nós continuamos na oração de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, e como a gente falou, Jesus direciona a sua oração para 3 lugares, para si mesmo, para os seus discípulos e para aqueles que iriam se tornar seus discípulos futuramente. Jesus então começa orando por si mesmo, como a gente pode ver nos versículos do 1 ao 5, que dizem: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, ou antes da fundação do mundo. Jesus está direcionando a oração para si mesmo, do versículo 1 ao versículo 5. Ele diz ao Pai: é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho também glorifique a ti. Repetidamente a gente ouve e lê no Evangelho de João sobre essa hora. Ela ainda não havia chegado antes disso. Desde que alguns gregos tentam vê-lo, a hora então já chegou. Quando a gente entende o Evangelho de João de verdade, essa hora sempre nos aponta para a morte e exaltação de Jesus. Por isso que a gente vê muito essa hora. Agora veja, o fato da hora ter chegado não atinge Jesus com fatalismo, mas faz ele orar. O seu momento de dor e entrega haviam chegado. A cruz havia chegado. E é ela que é o instrumento da glória do Pai. A prioridade de Jesus, você pode ver, era a glória de Deus, e a sua crucificação trouxe glória ao Pai. A cruz glorificou a sabedoria, a fidelidade, a santidade, a justiça e o amor do Pai. A cruz mostrou a sabedoria do Pai em providenciar um plano no qual ele pode ser justo em punir o pecado e também justificador do pecador. A cruz mostrou a fidelidade de Deus Pai em guardar suas promessas e também a sua santidade em requerer o cumprimento da lei. Jesus glorificou sim o Pai em seus milagres, mas o Pai foi ainda mais glorificado por meio dos seus sofrimentos e da sua morte, a hora. Mas perceba, a cruz é instrumento de glória para o Filho também. A cruz glorificou a compaixão do Filho, a paciência do Filho e o poder do Filho em dar a sua vida por nós, dispondo-se a sofrer por nós, a se fazer pecado por nós, a se tornar maldição por nós, para comprar a gente com seu sangue. A hora havia chegado. O pedido inicial de Jesus de que o Pai o glorifique significa também a expressão de divindade de Jesus. O Antigo Testamento afirma que Deus não dará sua glória a outro. Jesus, então, aqui a gente pode ver, é Deus, é um com o Pai. Quando nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 2, de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, a gente pode saber que ele está citando Isaías 45, que é uma das declarações clássicas do monoteísmo lá no Antigo Testamento, onde diz que Deus mesmo está dizendo que não há outro Deus que não Ele, que só Ele poderia salvar e que diante dele todo joelho se dobraria. O que Paulo faz é pegar essa grande declaração e aplicar ela a Jesus. Cristo recebe submissão que é devida ao único Deus, a submissão de todo joelho e de toda língua. Mas ali em Filipenses também, Paulo faz ainda outra afirmação. Paulo diz que essa adoração é devida a Cristo porque ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é reconhecido como Deus, não por ter feito coisas divinas nos termos das noções humanas, das concepções humanas, das ideias dos homens sobre Deus. Não porque agiu em poder ou se revelou numa chama de glória. Não porque destruiu ou queimou pessoas para demonstrar o seu poder.
não porque demonstrou o seu grande código de regras. Deus será reconhecido como Deus, porque se humilhou e se submeteu à morte cruel e vergonhosa da crucificação. Como diz um grande teólogo que eu gosto, J. Carson, a odiosa profundidade do Gólgota significa apenas a glorificação de Jesus, o Filho. E Jesus continua a oração. No versículo 2, por exemplo, ele diz que assim como lhe deste poder e autoridade sobre toda a carne, para conceder a vida eterna a todos os que lhe deste. O versículo 2 é totalmente ligado ao versículo 1. Jesus recebeu a autoridade para dar vida eterna. E o que desbloqueia essa vida eterna, essa glória infinita de vida eterna, é a cruz. A vida eterna, queridos, é uma dádiva do Pai oferecida pelo Filho. Não há vida eterna fora de Jesus. Só Ele pode nos conduzir a Deus. E Cristo mesmo explica o que a vida eterna é. Ele ora dizendo, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não é que se separa Jesus de um Deus e Jesus, né? É que a identidade de Deus está em Cristo. É isso que nós estamos falando. Conhecer a Deus é necessariamente conhecer a Cristo. Conhecemos o Pai por meio de Cristo. E assim conhecemos e provamos dessa vida eterna. Esse não é um conhecimento do divino num sentido panteísta ou algo do tipo. É o conhecimento do único Deus verdadeiro. No entanto, porque esse único Deus verdadeiro tem se revelado supremamente na pessoa do seu Filho, o conhecimento de Deus não pode ser separado do conhecimento de Jesus Cristo. Jesus é o acesso máximo ao conhecimento de Deus. A vida eterna é conhecer, então, um único Deus. Mas entenda, conhecer aqui não é uma mera absorção de ideias corretas sobre Deus. Não é escrever livros sobre Deus. Uma pessoa pode morrer de fome conhecendo tudo o que há para se conhecer a respeito de comida ou de bebida. Conhecer significa uma entrega plena de intimidade, de comunhão e de fé. Um relacionamento vivo com Jesus. E esse relacionamento passa então a nos moldar. Tudo que é verdade para Jesus se torna verdade para mim. O que Ele olha, eu olho. Onde Ele anda, eu ando. O que move o seu coração, move agora o meu. O que emociona Jesus também me emociona. Onde Ele se afasta, eu também me afasto. Relacionamento com Jesus. A vida eterna, pessoal, é mais que um tempo, então, interminável nos prazeres do céu e da eternidade. Não é simplesmente vida que jamais acaba. A vida eterna, na verdade, é o conhecimento e relacionamento com aquele que é eterno. A vida eterna é um relacionamento íntimo com Deus, num deleite do seu amor para todo sempre. A vida eterna é experimentar o esplendor de glória, a alegria, a paz e a santidade de Jesus. Esse amor e glória que o próprio Jesus diz em sua oração. Lá no versículo 5, que Ele tinha com o Pai, essa glória que Ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Toda a glória de Jesus. Algo realmente grandioso e que pode sustentar e assegurar os nossos corações. Algo de peso e preenchedor dos vazios da nossa alma. Algo realmente satisfatório e sublime. O Deus verdadeiro, então, cara, não é o Deus da filosofia ou da religião. Ele não se encaixa nas visões religiosas. Ele não é um Deus impessoal que olha a vida com indiferença. Ele não é aplacado por deveres religiosos. Ele também não é fraco ou indulgente, não atentando para a nossa rebeldia e o sofrimento do pecado. Não. Na verdade, Ele é o Deus da cruz. Ele é o Deus do Evangelho. Ele é o Deus que ofereceu a si mesmo em amor a fim de nos reconciliar consigo. A gente não pode presumir como é Deus para depois perguntar se Jesus se encaixa nessa descrição. O que nós devemos fazer é observar a realidade sob o prisma da hora de Jesus. Isto é, a cruz, como nós estamos vendo. Nós devemos permitir que Jesus e a cruz redefinam nossas noções sobre quem é Deus.
A cruz de Cristo agora se torna o óculos que eu coloco para olhar a vida, a realidade à minha volta. Ela é o centro que deve nos mover decisões e inclinações, que deve nos mudar nossos afetos e direcionar os nossos amores, transformar, enfim, a nossa vida. Esse é o assunto de Jesus com seu Pai, nessa oração. E é por isso que ele começa orando, falando sobre glória, a profunda glória que Deus tem e que alcança sua magnitude no Evangelho, na obra de Jesus. Bem, nós continuaremos o texto nos próximos vídeos e eu espero que você acompanhe os próximos vídeos, que você esteja gostando desse. Se você ainda não assistiu os anteriores, vai estar no canal. Se inscreva se você não é inscrito, compartilhe a mensagem do Evangelho. Muito mais do que o vídeo, compartilhe a mensagem do Evangelho, deixe o seu like, que isso é importante. Fique na paz, Deus abençoe você.